Boa tarde, em primeiro lugar. Eu venho, através do poder em Cristo Jesus, comunicar a todos da presença do Senhor neste mundo. As pessoas muitas das vezes não se dão conta de que Jesus ele está voltando. As pessoas estão esquecendo das coisas mais preciosas, que é buscar a Deus sobre todas as coisas, e buscam acima de tudo os seus bens materiais e esquecem que existe uma alma, um espírito que precisa de cura e precisa de libertação. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele mandou seu Filho único para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas para que tenha a vida eterna. Deus ele não fez isso, meu amado, só pelos que se acham salvos. Deus ele não fez isso para aqueles que se acham santos, mas Ele fez isso por você e por mim, porque Ele sabia, Ele conhecia os nossos corações, assim como conhecia Jeremias, quando ele ainda escolheu no ventre da sua mãe. Ele sabia o nome que aquele homem teria, Ele sabia a cor que aquele homem seria, Ele sabia a religião em que ele seguiria. Mas acima de tudo Ele conhecia o coração de Jeremias ainda antes dele nascer, porque Cristo Jesus, o Deus verdadeiro, o nosso Deus, Ele sabe todas as coisas. E Ele tem buscado, meu querido e amado, aflitivamente pelas suas almas. Ele tem buscado pelo conhecimento do ser humano, pela sede de o buscar. Porque Deus, quando Ele criou o homem, Ele fez no intuito de que o homem adorasse, de que o homem buscasse a sua face todos os dias. E muitas das vezes nós nos ocupamos com momentos, digamos assim, como eu vou dizer, é tão difícil. Nos ocupamos com coisas supérfluas, buscamos coisas que não nos edificam, buscamos palavras onde não existe, buscamos desentendimento com pessoas que nos amam, a troco de quê? Ganância, soberba, altruísmo. Mas eu estou aqui para falar de um Deus verdadeiro, um Deus que veio e que se mostrou homem ao mesmo tempo em que era Deus, em que sofreu todas as consequências que o ser humano sofreu nessa terra. Ele passou fome, passou sede, andou pelo deserto, passou por lutas, mas mesmo assim Ele não pecou. Ele não pecou, meu amado, porque Ele tinha um alto preço para pagar por você lá na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que o homem, ele nasceu do pecado, e se ele nasceu do pecado, automaticamente ele é um pecador. Digamos assim, que o homem ele é acusado todos os dias pelo inimigo. E podemos dizer assim, que entre o pai e o filho teve uma conversa, um diálogo, podemos imaginar desta forma. Jesus conversando com Deus, Ele perguntou: Pai, o que eu posso fazer para aqueles filhinhos? Porque o salário deles é a morte, porque diz a tua palavra e o Senhor não pode voltar atrás, Pai. O salário do pecado é a morte, mas o que eu posso fazer por eles? E Deus simplesmente, na minha consciência, e que eu possa ter a liberdade de afirmar ou de formatar essa história, Ele disse: olha, o único jeito seria pagar o pecado com a morte. Então esse filho veio à terra para pagar o salário dos nossos pecados. Ele deu a sua vida, Ele se colocou em nossas frentes e Ele pagou os nossos pecados. E muitas das vezes nós deixamos de buscar, de seguir a Deus por uma coisinha mínima. É por um irmão que acha que está falando mal de você, é pelo pastor que está pregando a palavra de Deus e está te incomodando porque você diz e acha que é diretamente para você. Mas uma coisa eu te digo, meu querido e meu amado, a vida é curta. Talvez não seja o fim do mundo, talvez essa pandemia não seja uma era apocalíptica como muitos pensam, mas uma coisa eu vou te falar, a vida é curta. Você não está pensando claramente, talvez no futuro. Você só pensa no fim do mundo, numa era apocalíptica, fogo que vai descer do céu, são anjos descendo bilhões e milhares, condições adversas da natureza. Mas você está vivo neste momento e não sabe há quanto tempo você pode viver. Talvez por um dia, um ano, 10 anos, 60 anos talvez, mas pode ser daqui a um segundo.
E se você não se voltar para a presença de Deus, se você não voltar seus pensamentos e o teu coração para a presença de Deus, pode ser tarde demais, porque não temos controle sobre a vida. Mas Deus, Ele está te chamando ao arrependimento. Deus está te chamando a buscar a presença dEle. Deus está te chamando a adorá-lo, porque Ele quer te abraçar espiritualmente. Ele quer sentir você na presença dEle. Ele quer sorrir com você. Ele quer te ver feliz. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque amanhã pode ser tarde demais. E a palavra de Deus, ela é clara, que não é dada ao homem saber o que acontece amanhã. Porque está escrito em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. O Senhor está ansioso para que você abra a porta do seu coração para que Ele possa entrar. O Senhor está ansioso em ouvir a sua voz orando e suplicando e buscando a Ele, porque Ele é maravilhoso. Ele quer conhecer a tua voz. Meu amado, talvez você não entenda, mas tem quanto tempo que você não tem uma intimidade com Deus? Quanto tempo que você não fala com Deus? O Senhor, Ele sente falta. Ele quer a sua presença na presença dEle. Ele quer sentir a vibração das suas orações falando aos ouvidos dEle como um cheiro suave. Ele quer te ver. Ele quer você ao lado dEle. Mas Ele não quer um ser humano complexo, aquele que diz confiar em Deus e não o busca. Ele não quer ser humano complexo, que diz crer, mas no fundo do coração não está temente e não está fazendo segundo a vontade dEle, porque crer é uma coisa, você estar com Cristo é outra totalmente diferente. É como eu disse, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque diz a palavra do Senhor assim, em Atos 2:21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que te impede de abrir a boca? O que te impede de buscá-lo? O que te impede de adorá-lo? Comece a lançar por terra tudo aquilo que tem te impedido de buscar a presença do Senhor. Comece a jogar por terra tudo aquilo que tem te impedido de buscar a presença do Senhor, porque Ele tem o melhor para a tua vida. Muitas das vezes nós não conseguimos ver pelos olhos espirituais porque estamos cegos pela nossa ganância, pela nossa arrogância. E quando falam muitas das vezes do amor de Deus, dizemos conhecê-lo, dizemos buscá-lo, mas no nosso fundo, no nosso ímpeto, no nosso coração, nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos que nós precisamos mais de Deus e o que temos feito é tão pouco ou nada para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Assim como diz a palavra do Senhor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas para que tenha a vida eterna. Busque o Senhor, reflita nas palavras do Senhor e você verá a mudança em sua vida. Fique com Deus, Deus abençoe cada vida em nome de Jesus.